Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. E hoje eu trouxe para a gente discutir um pouco uma questão muito bonita, uma questão que caiu na prova num concurso para o TST, uma questão da Fundação Carlos Chagas. E eu sempre recebo aqui ou acolá mensagens no meu e-mail ou no canal Sua Mensagem do CERS, indagando ou questionando alguma coisa a respeito dessa mensagem. Aliás, dessa questão que tem a ver com o emprego do infinitivo na função substantivo, na função do substantivo. Vamos dar uma olhadinha nesse slide que eu trouxe com a questão para vocês. Olha só, o enunciado da questão diz assim para a gente, vamos lá aqui. A forma destacada que apresenta processo verbal em potência, aproximando-se assim do substantivo é. Então vejo que em princípio é um enunciado não pouco convencional, um enunciado que em princípio ou de certa forma assusta. Eu recebo muito esse tipo de pergunta de processo, professor Rodrigo. O que é isso, esse processo verbal em potência, aproximando-se do substantivo? Uma curiosidade, antes de eu resolver essa questão, eu queria dizer a vocês que esse mesmo tipo de indagação, ou uma indagação muito aproximada, a Fundação Carlos Chagas também fez na prova do TRF da segunda região, a prova de 2007. Dê uma olhada comigo nessa outra questão. Vejam só, olha só. Aliás, uma prova do TRT da segunda região. Olha só, vencer tais limitações tem sido um desafio constante lançado à espécie humana. E ele diz, a frase acima em seu contexto abona a seguinte assertiva. Obviamente que havia as letras A, B, C, D e E, mas a resposta dessa questão é justamente a letra A que está aqui para vocês, que eu trouxe para vocês. E ele diz assim, vencer constitui emprego do infinitivo como substantivo. Essa parte aqui, o que interessa para a gente hoje é justamente discutir essa parte, como é que um infinitivo, ele na verdade, ele vai funcionar como substantivo. Como é essa coisa aí, professor Rodrigo? Como é esse negócio aí, infinitivo é substantivo? E como é que pode? Mas o infinitivo é um verbo? É um verbo ou é um substantivo? Vejam só. Para entender isso bem, a gente tem que lembrar aquele conteúdo, aquele conhecimento sobre formas nominais do verbo. Afinal de contas, o infinitivo é uma forma nominal do verbo. Veja comigo, vejam só, nós temos aqui formas nominais do verbo, nós temos infinitivo, gerúndio e particípio. E vejam que nós temos, eu coloquei para vocês aqui uma definição bem simples, E eu queria que você lesse comigo aqui, formas, leia comigo isso, nominais, Ou seja, formas de nomes. Olha que interessante, formas de nomes do verbo, ou seja, professor quer dizer que são nomes, mas ao mesmo tempo são verbos? É por aí. Veja só a definição. São formas verbais que aparecem frequentemente na função de nomes. Aí vejam qual é a pergunta que você tem que me fazer. Professor, o que é um nome para a gramática normativa? Olha só, para a gramática normativa, nomes são todos os substantivos, tá? Todos os substantivos, e aí eu tenho uma informação para dizer para você. Nomes são todos os advérbios e nomes são todos os adjetivos. Qual o detalhe? Se eles são formas nominais, é porque são, na verdade, verbos que se apresentam com a função de nomes. O substantivo ou os substantivos, eles, na verdade, em linhas gerais, eles podem ser exercidos pelo infinitivo. Só uma colocação, vejam, isso não é uma informação absoluta, tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Isso é a orientação geral. O infinitivo, ele exerce com muita frequência papéis que são típicos do substantivo. Vamos voltar aqui para o slide. Os advérbios, eles frequentemente podem ser exercidos com o papel do gerúndio. Então, o gerúndio pode exercer esse papel adverbial. E os adjetivos, eles podem aparecer, aliás, eles podem ser exercidos pelos
particípios. Então, o particípio, né, ele pode exercer, vamos colocar todo mundo aqui no plural, já que eu coloquei aqui substantivos, então infinitivos, os gerúndios e os particípios. Vou reiterar uma informação, como eu disse a vocês, isso é uma orientação geral, tá? O que eu quero dizer a vocês é que vocês não podem pegar essa informação e sair levando aí para todo tipo de questão. É preciso avaliar cada questão, cada caso, tá certo? A orientação gramatical diz isso. O infinitivo exerce frequentemente papéis de substantivo, o gerúndio do advérbio e o particípio, papéis típicos do adjetivo. Não é interessante? Aí você poderia me perguntar assim, professor Rodrigo, e quais são esses papéis típicos do substantivo? Né? Quais são essas funções desempenhadas pelo substantivo? Eu as trouxe agora nesse próximo slide. Vejam só. Olha só. Quais são as funções sintáticas próprias do substantivo? Elas estão aqui para vocês. Ó. As funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, aposto e predicativo. Tanto é, gente, que essas funções aqui, elas são denominadas genericamente de funções substantivas. Ora, por que, professor Rodrigo, elas são denominadas de funções substantivas? Por quê? Porque, vejam só, o núcleo dessas funções é sempre um substantivo ou um vocábulo substantivado. Entendeu bem? Por que elas são denominadas de funções substantivas? Por quê? Porque o núcleo dessas funções ou é um substantivo ou é um vocábulo, uma palavra em função substantiva. Portanto, todo vocábulo que exerce, por exemplo, o núcleo de um objeto indireto é um vocábulo que vai ser um substantivo ou uma palavra substantivada. Assim também acontece com o sujeito, assim também acontece com o objeto direto, com o predicativo, né? Com o agente da passiva, com todas essas funções que nós falamos aqui. Se você começar a pensar direitinho, é por isso, gente, olha só, como a gramática ela é bonita, quando a gente passa a entendê-la bem, como ela se torna fácil. Por isso que mais à frente na gramática, na parte de sintaxe, você estuda a sintaxe da oração, depois você passa a estudar a sintaxe do período composto. E lá dentro da sintaxe do período composto, no processo de subordinação, nós temos as chamadas orações substantivas. Por que, professor, elas são chamadas de orações substantivas? Ora, elas são orações porque elas apresentam ou possuem verbo. Elas são denominadas de substantivas porque elas passam ou elas estão exercendo uma função própria do substantivo. E quais são as funções próprias do substantivo? Estas que nós acabamos de ver. Né? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente passiva, aposto, predicativo. Lindo, não é isso aí? Quando a gente entende? Então vamos lá, professor, vamos fazer agora uma ligação. O infinitivo exerce comumente papéis do substantivo. Quais são os papéis do substantivo? Sujeito, objeto direto, indireto, etc, etc. De posse disso, gente, dá para a gente resolver agora as duas questões, ou pelo menos entendê-las. Vamos dar uma olhadinha comigo. Olha só, vamos voltar aqui. Na primeira, ele diz aqui que nessa estrutura, aqui, ó, o vencer que está aqui, constitui o emprego do infinitivo como substantivo. Vamos verificar a função? Quando eu olho aqui, eu percebo que vencer tais limitações, na verdade, ó, ele está funcionando como sujeito para aqui, ó, para o tempo composto, para o tem sido, né? Para o tem sido, que é um pretérito perfeito composto. Então, se isso aqui é o sujeito e é uma oração, o núcleo deste sujeito é o infinitivo. E o que foi que eu acabei de dizer a vocês? Todo núcleo de sujeito, como o sujeito ele é uma função própria do substantivo, todo núcleo de sujeito ele é o quê? Ele vai ser um substantivo ou um vocábulo substantivado. Portanto, ó, olha só o slide aqui comigo. Nesse caso, nós estamos diante de um infinitivo substantivado. Ó. É um infinitivo substantivado, ou seja, é um infinitivo que está num papel próprio e típico do substantivo. Então, ele diz: constitui emprego do infinitivo como substantivo. Vejam que a questão não diz que o infinitivo é o substantivo. Vejam que não é isso. A questão diz: é o emprego do infinitivo como substantivo, traduzindo, no papel do substantivo. Absolutamente correto. E aí a questão continua, olha só. E ele diz assim: emprego também exemplificado por quem? Por recordar é viver. Ora,
recordar, sujeito, viver, olha que interessante, predicativo do sujeito. Predicativo para o sujeito. E nós acabamos de ver que sujeito e predicativo são duas funções próprias do substantivo, portanto, funções substantivas. E aqui ao final ele diz que equivale a recordação, e aí já não tem mais dúvida, que é um substantivo, é vida e vida substantivo. Portanto, esse item lindo era a resposta dessa questão aqui, né? Na verdade, eu acho que nessa prova aqui não era nem TRT, era TRF da segunda região, mas aí não importa, tá certo? E aí quando eu volto para aqui, ele diz a forma destacada que apresenta o processo verbal em potência, aproximando-se assim do substantivo, olha só, se você já dispusesse dessa informação, né, de que o infinitivo frequentemente exerce papéis do substantivo, bastava esse tipo de informação para você perceber qual era a resposta. Quer ver? Olha só, veja, onde é que eu tenho um infinitivo aqui destacado? Onde é que eu tenho um infinitivo aqui grifado? Está aqui, na letra B, é a nossa resposta. E se você for observar lá no texto de onde saiu essa questão, esses itens aqui, definir a diferença entre partes avançadas e atrasadas era o sujeito. Portanto, o infinitivo aqui está funcionando como núcleo do sujeito. E se é núcleo do sujeito, isso aqui é o quê? É um vocábulo, uma palavra substantivada. É uma palavra substantivada. Professor Rodrigo, então, aproxima-se do substantivo? Claro. Agora, por que ele fala em processo verbal em potência? Aí, gente, tem a ver com a definição do próprio infinitivo, né? Como forma nominal. O particípio indicando uma ação passada, o gerúndio indicando uma ação de continuidade, uma ação que está situada num determinado ponto, mas que se prolonga, né? Uma ação que tem continuidade. E o infinitivo significa o quê, professor? Eu gosto muito, eu até brinco em sala de aula e eu digo que o infinitivo tem a ver com Buzz Lightyear. Se você já assistiu aquele Toy Story, lá no Buzz Lightyear ele diz o quê? Ao infinito e além. E é isso aí mesmo, o infinitivo é algo que não tem tempo, é a ação verbal, ela não tem sujeito em geral. O infinitivo chamado de impessoal, ou a definição máxima do infinitivo é essa, né? É uma forma nominal que indica uma ação verbal aberta no tempo ou no espaço, que pode ser praticada por quem, professor? Por qualquer um. Por isso que o grande emprego do infinitivo é o infinitivo impessoal, ou seja, o infinitivo sem sujeito. Por quê, professor Rodrigo? Porque ele apresenta-se, ou ele apresenta a ação verbal como possibilidade de ser realizada por qualquer pessoa, por qualquer sujeito, por qualquer integrante aí, digamos aqui, da Terra, do planeta Terra, vamos falar assim, né? É o infinito e além. Então, assim, esse infinitivo é processo verbal em potência. Por quê? Porque ele pode ser exercido e praticado por qualquer um. Tudo bem? Gostou? Gostou? Espero que você tenha aí apreciado aqui a nossa resolução de questão, né? E aí você vai dizer, poxa, professor Rodrigo, eu não tinha visto, não sabia disso ainda. Pois é, existem muitas coisas na gramática normativa, né? E não é difícil, gente. Eu volto a dizer, gramática não é difícil. Basta que você passe a compreender e não a decorar. O grande problema de gramática foi que nós fomos ensinados apenas a decorar e não a compreender. Por isso que tem tanta gente que fala mal da gramática, né? Fala aí, tem livros aí que reclamam, dizem né? Livros que dizem, né, que a gramática é um instrumento de dominação, de amarração do povo, etc. e tal. E eu não concordo com nada disso, né? Na verdade, nós fomos, eu penso assim, talvez nós tenhamos sido mal orientados. Mas não que a gramática seja algo ruim, muito pelo contrário. Quando você passa a conhecer, quando você passa a entender, a fazer a ligação das regras, a compreender as diversas partes, a perceber que não tem nada solto, que uma coisa depende da outra, você percebe que a nossa língua portuguesa é linda, maravilhosa, basta que você a compreenda, tá bom assim? Espero que, como eu disse a você, que você tenha curtido bastante. Aí curte aqui o nosso vídeo, dá o joinha aqui no nosso vídeo, curta o nosso canal aqui no YouTube, inscreva-se em nosso canal, curta a nossa página no Facebook e acesse o nosso blog, né? professorrodrigobezerra.blogspot.com.br aí, procure no Google e você vai achar o nosso blog com textos, com informações, comentários e questões, etc. e tal, tá bom? Para todos vocês, grande abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima.